Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Que haja liberdade para o agir do Teu Santo Espírito em cada vida. Que haja cura, haja conversões, libertação, reconciliações. Ó Pai Santo, que o Senhor esteja agindo não somente neste lugar, mas em cada vida que participa deste culto, Pai. Onde quer que esteja, seja qual for o continente, seja qual for a circunstância, o Senhor é aquele que está acima de todas as circunstâncias. O Senhor é aquele que criou todas as coisas. O Senhor é o Deus de poder e grande glória. Que a palavra seja anunciada verdadeiramente, seja a palavra que vem do Teu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode assentar dando glórias a Jesus. Aleluia. Não existe nada melhor do que servir ao Senhor. Não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor. Não existe nada melhor do que depender totalmente dEle. Reconhecer que verdadeiramente dependemos totalmente do Senhor. Imagine quando a gente chegar lá, como será, hein? Evangelho de Mateus, capítulo 10. Estou usando a versão Almeida século 21. Mateus capítulo 10, versículos de 29 a 33. Não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda, mas nenhum deles cairá no chão, se não for da vontade do nosso Pai. Aleluia. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Portanto, não temais, valeis mais do que muitos passarinhos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Amém? Confessar a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, é a maior e mais importante decisão da nossa existência. A razão disso é que a nossa decisão definirá onde passaremos a eternidade. Sabemos que o Senhor nos criou. Ele criou todas as coisas. Tudo que existe no universo, visível e invisível. Invisível foi criado por Deus. Você pode pensar que não, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Ele não toma de volta aquilo que nos dá. E Ele nos deu o livre-arbítrio. Estar em Cristo, ser discípulo de Cristo, não significa que a pessoa tenha imunidade especial, mas um exemplo superior. O nosso exemplo é Jesus Cristo, o homem. Ele é nosso exemplo, o único que foi perfeito em tudo, gerado pelo Espírito Santo, nascido de mulher, nascido de uma virgem. O próprio Deus deixou a sua glória, a sua majestade, se fez homem e habitou entre nós. Tudo isso por amor,
Tudo isso preparado muito antes de toda a criação. Se o mundo odiou a Jesus, odiará também os seus discípulos. Os discípulos não devem esperar vida fácil à medida que saírem pregando, curando, libertando, em nome de Jesus. A hostilidade do mundo não nos fará desistir. Aleluia. E está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O nosso Senhor foi perseguido, humilhado, injuriado. E o Espírito Santo nos faz lembrar que o poder humano sobre o discípulo é limitado. O mundo pode nos perseguir e até matar o nosso corpo, mas não tem poder para matar a nossa alma e o nosso espírito. Devemos temer a Deus, que é amá-lo com respeito. Deus que pode fazer perecer no inferno tanto a alma, o espírito e o corpo, conforme diz a palavra. É o temor de Deus que nos livra do temor dos homens. Ele nos diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele também nos diz: eu te sustento com a minha mão direita vitoriosa. Não temas, não temas. Ele que nos diz que a sua presença é real, não somente nos bons momentos, mas em todos os momentos da nossa vida. Você que é discípulo do Senhor, que é servo do Deus Altíssimo, nunca diga: estou sozinho. Deus não escuta as minhas orações. Ele escuta sim. Ele diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Estamos vivos por uma única razão: Ele tem planos e propósitos conosco. É por isso. É por isso. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Então o discípulo não precisa ter medo das circunstâncias, pois sua vida é preciosa para Deus e está sob os seus cuidados. É por isso, igreja, que diante do poder absoluto de Deus, do seu amor absoluto, da sua graça, Ele tem o melhor para a nossa vida. É por isso, igreja, que quando fazemos os nossos planos, fazemos os nossos projetos, precisamos nos lembrar que Deus nos amou primeiro. E Ele entregou o seu próprio Filho para que pudéssemos ter uma vida abundante na terra, em sua presença e eternamente nos céus. Então o discípulo deve ter coragem para confessar Cristo na terra, para que Jesus o confesse diante do Pai que está no céu. Mesmo que o discípulo, em cumprimento da sua missão, seja preso ou torturado, não deve negar a Cristo diante dos homens. A confissão na terra produz confirmação no céu. Vou repetir. A confissão na terra produz confirmação no céu. A negação na terra produz reprovação no céu. Um dia estaremos diante do trono do julgamento, quando as recompensas serão distribuídas. Não será um julgamento para a salvação ou a perdição, não, porque já estamos salvos em Cristo Jesus. Os servos fiéis
ouvirão de Deus: muito bem, servo bom e fiel. Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Igreja amada do Senhor, a confissão pública de fé em Cristo é uma evidência da verdadeira salvação, conforme o que o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. Existem dois meios para a justiça: o caminho da lei e o caminho da fé. A justiça da lei diz: obedeça ao que a lei ordena e você viverá. A justiça da fé diz: creia no Senhor Jesus Cristo e você viverá. Os dois meios para a justiça exigem plena perfeição. Somente uma pessoa perfeita pode entrar no céu. Então, como vai ser, pastor? Se todos nós somos imperfeitos. Apocalipse capítulo 21, versículo 27, está escrito: nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, igreja, pelo caminho da lei, é impossível ao homem ser salvo, uma vez que ninguém é perfeito. Só lhe resta ser salvo pelo caminho da fé em Cristo. Aleluia. A justiça de Deus não é alcançada pelo esforço humano. Mas entenda, a lei é perfeita, boa, santa e espiritual. Seu padrão é a perfeição. O problema é que nenhum filho de Adão é capaz de praticar a justiça decorrente da lei, uma vez que todos pecaram. O homem está em estado de depravação total, e toda a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Para a lei, o homem só encontra condenação e jamais justificação. A fragilidade da lei é a nossa fragilidade. Agora, nunca esqueça que a justiça de Deus somente é alcançada mediante Jesus. Então vamos ver o texto, ainda na carta aos Romanos, agora no capítulo 3, versículos 21 a 26. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus?
Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação e todo aplauso. Então, nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Somos purificados pelo sangue de Jesus. Estamos inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Homens, mulheres imperfeitos, mas que lavados pelo sangue de Jesus, temos os nossos pecados purificados. Então, entraremos na nova Jerusalém celestial, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e essa é a única forma de entrar no reino de Deus. Aleluia. Oh, glórias. Quando obedecemos a palavra, crescemos em conhecimento espiritual, e assim passamos a resistir o pecado, aplicando os seus ensinamentos, os ensinamentos divinos, em nosso viver diário. Qualquer coisa que a gente vai fazer, quando a gente fala, o Espírito Santo acende a luzinha. Epa! Que é isso? Eu estou aqui? Você declarou que vai viver em submissão? Ô irmãos, a gente tem que pensar antes de falar, viu? Eu disse no culto anterior, tem que ser lerdo no falar, no responder. Pensa um pouco, o que é que essa palavra vai gerar para mim? Tem gente que fica maldizendo os outros e acha que esse maldizer vai lá atingir o outro. Não, não, vai atingir você. Como assim, pastor? Tiago quem nos diz, da mesma fonte não pode jorrar água boa e água saluba. Ah, irmãos, eu citei no outro culto também, vou citar agora, água saluba. Período de criança, adolescência e juventude, participei dos retiros espirituais lá em Paripueira, acampamento batista em Paripueira, e lá tinha um problema sério, água, e o pastor O'Neill, missionário americano, que viveu aqui por cerca de 27 a 30 anos, agora já está na glória com o Senhor, ele providenciou e cavou um poço. Então a gente vinha da praia com água salgada e queria tomar um banho de água doce. Mas quando a gente chegava, que abria o chuveiro, era uma água escura, era uma água saloba e tinha um odor horrível. Mas era o que tinha. Aí eu fico imaginando, sabe? Como é que as meninas, elas deviam levar assim muito perfume. Porque elas colocavam perfume para poder então esconder aquele odor daquela água. Então, meu irmão, minha irmã, como é que da boca que glorifica e exalta o nome de Jesus, vai sair uma palavra de maldição para alguém? Não! O maior de todos os mandamentos é o que? O amor. Amar um ao outro não significa compactuar com o pecado dos outros. Mas o Senhor nos ensina, se há alguém no erro, ore por ele. Não consertou, chama mais alguém, vai lá e ora por ele.
Nós não podemos divulgar notícia ruim, gente. Mas também é preciso saber que a vida não é só vitória, só vitória, só vitória. Não é não. Se fosse assim, Jesus não teria dito: no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. A gente não vai desistir, não. Você sabe, a grande coisa da nossa vida é a gente parar e apresentar os nossos planos diante do Senhor. Apresentar os nossos propósitos. Apresentar diante dele as nossas razões. Afinal de contas, ele nos criou, ele nos amou antes de tudo ser formado. Então, às vezes a gente pede ao Senhor e a resposta que a gente gostaria não vem. Aí, às vezes, alguém diz assim: o Senhor não está me ouvindo. Ah, pastor, é um dizer, né? O céu está de chumbo. A minha oração passou sim. Passou. Se você orar em nome de Jesus, Ele vai escutar. Mas a resposta dele nem sempre será a resposta que gostaríamos de receber. Mas é a resposta daquele que está na eternidade. Olha só, se o Senhor não nos chamar, se a trombeta não tocar para o arrebatamento da igreja, 2025 Ele já está nos esperando. Oh Deus, aleluia. Glórias ao nome de Jesus. E nós viveremos muito, amém? Glória a Deus. Eu gostaria e eu quero ser arrebatado de você. Mas se arrebatado ou chamado, estaremos face a face com o Senhor. Aleluia, aleluia, glória, glórias, glórias ao nome de Jesus. Sabe por quê? O sangue de Jesus nos torna aptos a entrar na nova Jerusalém celestial. Então, igreja, se estamos em Cristo, rejeitamos a tudo o que é contrário aos princípios bíblicos. Vamos recordar o texto de João capítulo 8, versículos 31 e 32. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O texto nos mostra uma condição, um resultado e uma promessa. A condição é permanecer em seu ensino. O resultado é conhecer a verdade. E a promessa é tornar-se verdadeiramente livre. Aleluia. Jesus está nos ensinando que precisamos depositar a nossa fé em Deus. Mas pastor, tem um problema aí. Eu não tenho fé. Não, isso não é problema. Porque lá em Romanos está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você está aqui desde o início desse culto. Você que chegou depois, você que chegou agora, você está recebendo a palavra. Então a fé está sendo gerada em você. Então abra o seu coração. Diga: Senhor, eu quero que o Senhor reine. Não diga assim: pastor, primeiro eu vou arrumar minha vida, eu vou organizar tudo. Depois que tudo estiver organizado, eu venho para Jesus. Não, 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 não. O Senhor Jesus é especialista em organizar. Organizar a vida. Ele nos recebe como nós estamos. Mas uma vez nele, não permanecemos mais como estávamos. Então a verdade da qual Jesus Cristo enfatiza é aquela que liberta o ser humano do pecado, da destruição e do domínio de Satanás. Sem a experiência pessoal com Cristo, o ser humano é escravizado pelo pecado
e submetido a viver satisfazendo a concupiscência da carne. Então jamais nos esqueçamos das palavras de Jesus, contidas em Mateus capítulo 24, versículo 35. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Eita! Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Mas tem aí uns caras, né? Tem uns caras que são suprassumo da sapiência teológica humana. O cara pode ser doutor em divindade, pode ser o que quiser. Aí esses sujeitos dizem assim: a Bíblia está desatualizada, tem que mudar. Mas Jesus diz assim: céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Eu vou ficar com quem? Com quem diz que vai mudar, ou com a palavra? Eu fico com a palavra, Jesus. E Jesus honra aqueles que o confessam. Se Deus é nosso Pai, partilhamos de sua natureza divina. Mas eu vou concluir. Estamos em Cristo, não há o que temer. Afinal de contas, o que poderá nos fazer o homem? Prender? Perseguir? Tirar a nossa vida? Mas a vida eterna com Deus é garantida por Jesus Cristo, aleluia! Tudo aqui vai passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Em Cristo, e somente em Cristo, vivemos sob a perspectiva da eternidade. Então, a graça de Deus será sempre suficiente. Meu irmão, minha irmã, a graça de Deus será sempre suficiente. Meu irmão, minha irmã, a graça de Deus será sempre suficiente. Meu irmão, minha irmã, a graça de Deus será sempre suficiente. Meu irmão, minha irmã, a graça de Deus será sempre suficiente. Jesus está falando para alguém. Sabe por que você está decepcionado? Porque você olhou para o homem. O homem decepciona, o homem erra, o homem engana. Mas o Senhor não decepciona. O nosso exemplo de vida é Jesus Cristo, o homem. Ele é o nosso exemplo de vida. O único, gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem, perfeito. Em tudo foi tentado, mas em nada cedeu à tentação. Ao confessarmos Jesus diante dos homens, seremos honrados diante de Deus e dos seus anjos. Confessar a Cristo é uma determinação divina e uma escolha pessoal de cada pessoa. Enquanto estivermos aqui na terra, seremos discípulos de Jesus Cristo e servos do Deus eterno. Cristo honra aqueles que o confessam. Ô irmãos, há 62 anos, eu sempre tive grande alegria para o culto da ceia. Estou com 69, tá? Pastor, eu aceitei a Jesus com 6 anos. Com 7 anos eu aperriei tanto ao meu pastor que ele resolveu me batizar. O culto da ceia não é
somente um culto de simbolismo, não é somente o cumprimento de uma ordenança, mas é a realidade de bênçãos sendo derramadas em nossa vida. Na ceia, nós usamos dois elementos: o pão, que vem do trigo, passa por um processo doloroso, vou assim dizer, até chegar na condição de pão. E o pão tem na mesa de todos, na mesa de alguns com uma fartura maior, em outras menor, mas o pão é o alimento para todos. O pão simboliza o corpo de Cristo, que foi entregue no Calvário, para a remissão dos nossos pecados. E o suco de uva, que é o fruto da videira. A videira é o que? É a uva. O suco de uva, então, simboliza o sangue de Jesus derramado no Calvário. São simbolismos. Agora, entenda uma coisa, igreja. A ordem para que façamos um autoexame não está dizendo assim: você não pode, não deve participar da ceia. Você que já professou a sua fé e que já foi batizado em uma igreja evangélica, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. O autoexame é para que possamos reconhecer o nosso erro. Uma vez reconhecendo o erro, pedindo perdão ao Senhor, fazer um compromisso de não errar mais. 1 Coríntios 11, 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Igreja, isso é muito sério. Muito sério. Preste atenção. Preste atenção. Nunca compartilhe a sua ceia com ninguém. Não dê um pouquinho, um pedacinho de pão para o seu filhinho, para a sua filhinha experimentar, um pouquinho do suco de uva para ele provar. Não! Faço não, está errado. Porque o texto diz: pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ah, mas eu fiz isso, pastor, peça perdão a Deus. Mas eu não vejo nada demais. Problema seu. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Com corda ou sem corda, é o que diz. Pensa que eu vou te vigiar? Está doido. Eu tenho mais o que fazer. Não. Minha função é ensinar, dar a palavra. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a decisão é pessoal. Eu quero convidar os diáconos para se colocarem aqui à frente para a distribuição dos elementos da ceia. Se você é de uma outra denominação evangélica, já professou a sua fé, já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está em comunhão com o Senhor, com a sua igreja, você é nosso convidado para participar dessa ceia. Amém? Então, a ceia é para aqueles que já declararam a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, professaram a sua fé e já foram batizados nas águas. Amém? Me deu perdão, restaurou.
graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Fiquemos todos de pé. Ali com seus discípulos, Jesus, antes de comer do pão e beber do cálice, ele orou. Vamos orar. Pastor Murilo. Senhor nosso Deus, obrigado por essa oportunidade única, Pai, de celebrarmos o Teu nome, a Tua vitória. Agradecemos, Pai amado, porque o Senhor teve misericórdia de nós, se entregou em nosso favor, venceu a morte, venceu por nós. E aqui nós estamos, Pai, agradecendo ao Senhor. Sabemos, Pai querido, a eternidade que nos aguarda, nossa esperança é renovada. Obrigado por Teu grande amor, meu Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como Jesus fez com seus discípulos, comamos dele todos.
Da mesma maneira, bebamos dele todos. Antes de entoarmos um hino de celebração, eu preciso perguntar: há alguém que deseja declarar Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, ou se reconciliar com Ele?